Olá, pessoal! Hoje a nossa aula sobre o novo ensino médio é da última grande área de conhecimento, que é a área de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Sejam bem-vindos! Segundo a BNCC, os componentes curriculares que compõem essa área são a sociologia, a história, a geografia e a filosofia. A escola vai decidir a carga horária e a distribuição desses componentes ao longo dos 3 anos do ensino médio. Precisamos lembrar que somente matemática e língua portuguesa são componentes obrigatórios nos 3 anos. Eles têm que estar presentes nos 3 anos. Os outros não, tá? Então, esses componentes, eles vão aprofundar os conteúdos da área de ciências humanas lá do ensino fundamental, que tinham história e geografia, vão acrescentar filosofia e sociologia e vão trabalhar bastante os ideais de justiça, de solidariedade, de autonomia, de liberdade e de respeito pela diversidade. No ensino médio, as teorias são mais complexas, né? Vão estudar questões relacionadas ao tempo, né, aos acontecimentos históricos, ao espaço, né, na questão da geografia, os seres vivos, mas principalmente as relações humanas nesses espaços ao longo da história e na atualidade, o ambiente como um todo, né, a diversidade de raça, de religião, de tradições étnicas e etc. Ou seja, a cultura que está presente hoje em todos os povos, em todas as sociedades atuais e como historicamente essa cultura se construiu, tá? Vai falar dos modos de organização da sociedade relativos à política, à economia, delimitações de território, as relações de produção, né? Produção de bens de produção, de alimentos, a questão do combustível, das matérias-primas, as relações de trabalho, de poder, enfim, é uma área que tem muitos temas, muitos. O estudante ele vai desenvolver uma capacidade de observação, de memória e de preservação, né, dessa memória e de abstração relativas à realidade, ou seja, teorias complexas, teorias abstratas, né? E também um raciocínio um pouco mais complexo, construindo aí seus próprios argumentos, suas próprias teorias. Para resumir, a área de ciências humanas e sociais aplicadas vai focar no desenvolvimento do estudante como ser humano, como cidadão participante ativo da sociedade, de forma crítica, com ideias próprias, mas fundamentadas, muito bem fundamentadas no conhecimento histórico, social e científico. Então, gente, na BNCC, o aluno, segundo a BNCC, ele vai tentar estabelecer um diálogo entre ele mesmo, se conhecendo como ser histórico. Então, assim, como é a comunidade que eu vivo? Qual que é a história dessa comunidade? Pensando que ele já vem estudando a história e a geografia do seu entorno desde o primeiro ano do ensino fundamental. Então, no ensino médio, os conhecimentos vão ser mais globais, né? Ele vai se estudar como ser humano, mas dentro de uma comunidade global, dentro da sociedade brasileira, que é algo mais amplo, e a relação dessa sociedade brasileira com os outros povos, né? Então, essas relações culturais, as relações econômicas, as relações políticas, né? A estrutura política do Brasil, tudo isso é estudado tanto dentro de história, como de geografia, como de filosofia e sociologia. Os componentes curriculares da área de ciências humanas e sociais aplicadas precisam estar integrados, eles precisam trabalhar juntos. Então, não adianta você estar estudando um tema em história e lá em geografia você está estudando um contexto completamente diferente. A escola precisa formar um currículo que case todos os componentes da área de humanas, tá? E o aluno vai dominar conceitos, ideias e metodologias de pesquisa também, porque para se chegar ao conhecimento, a humanidade passou por pesquisas históricas, antropológicas, filosóficas e etc. As operações de identificação, seleção, organização, comparação, análise, interpretação e compreensão de um dado objeto de conhecimento
são procedimentos responsáveis pela construção e desconstrução dos significados do que foi selecionado, organizado e conceituado por um determinado sujeito ou grupo social, inserido em um tempo, um lugar e uma circunstância específicos. Então, quando você vai estudar um objeto de conhecimento, por exemplo, eu vou estudar a Segunda Guerra Mundial. Você não pode estudar a Segunda Guerra Mundial em história sem estar casado com geografia, onde aconteceu, quais os países que foram envolvidos, quais os fatos que levaram a isso. A sociologia vai estudar a estrutura social dos envolvidos na guerra. A filosofia vai estudar a estrutura política e econômica, as teorias relacionadas a elas, para que o aluno entenda o objeto, no caso, eu estou citando o exemplo, a Segunda Guerra Mundial, como na sua completude, na sua integralidade, na sua globalidade. Então, a escola precisa tomar esse cuidado. Em todas as áreas, ela precisa tomar o cuidado que seus componentes estejam dialogando uns com os outros, mas aqui fica gritante essa necessidade, né? Então, com esses instrumentos, os jovens irão elaborar hipóteses, argumentos, sistematizar dados, utilizando fontes confiáveis. É muito importante nessa área que o aluno, além dele conhecer os saberes, né, os fatos e os dados, ele saiba elaborar os próprios argumentos, as próprias hipóteses, saiba organizar os dados, né, as informações que ele tem e sempre utilizar fontes confiáveis. Não confiar em qualquer coisa que lê na internet, verificar a procedência, a verdade, formar opinião em cima dessa verdade, não de achismos, né? Então, essa área tem essa importância, para que o aluno saiba identificar um fato real de uma fake news, por exemplo. Então, é importante que tenha uma postura crítica em relação às coisas, sempre questionando, procurando fundamentar as informações e validar os fatos. Preciso deixar claro aqui, quando a gente fala pensamento crítico, a palavra crítico, ela tende a ser entendida por quem ouve como algo pejorativo, ou seja, eu estou criticando, eu estou falando mal. Não é esse o sentido que a gente usa na ciência, tá? Crítica, ela pode ser tanto uma crítica desconstrutiva como construtiva, ela pode ser tanto positiva quanto negativa. Então, quando eu olho uma situação com olhar crítico, na verdade eu estou querendo dizer que eu estou analisando aquela situação segundo a ciência, segundo o meu conhecimento de mundo, e não tirando uma opinião assim muito rasa, muito imediata, tá? Então, toda vez que a gente fala em pensamento crítico na BNCC, desenvolver esse tipo de pensamento no aluno, a gente está falando disso, falando o aluno analisar a situação com profundidade, né? Procurando a verdade, e não aceitar assim logo de cara o que falam para ele, né? E aí, isso que quer dizer a palavra crítico, e essa área tem muita importância no desenvolvimento do pensamento crítico. Então, eu vou começar a falar agora das unidades temáticas, né, que serão estudadas dentro dessa área. Serão estudados, como eu já disse, o tempo e o espaço, que explicam os fenômenos nas ciências humanas, permitindo identificar contextos, conhecendo e comparando acontecimentos e processos. Então, você vai ver o que aconteceu, onde aconteceu e quando aconteceu, né? Na história, os alunos compreendem que o tempo é de difícil medição, não é linear, não é uma coisa assim, a história, ela aconteceu uma coisa, depois outra, depois outra, depois outra. A gente costuma estudar a história em alguns métodos desse jeito, e não é bem assim. A história é cíclica, né? Ela vai indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando. E não é homogênea, né? Não é uma coisa assim, diluída. A história, ela tem vários fragmentos, vários pequenos acontecimentos que são muito importantes, às vezes, para um grande contexto, né? E tem que ser analisado tudo numa perspectiva que vai além desse tempo cronológico, né? Tipo, começou no dia tal, terminou no dia tal a guerra. E não é bem assim. Uma guerra, ela tem acontecimentos importantes que acontecem antes e acontecimentos importantes que acontecem depois. Eu vou citar um exemplo da atualidade, a guerra entre Ucrânia e Rússia. Nós podemos datar a guerra que começou na quinta-feira, lá, dia 22, 23
24, não lembro, de fevereiro e vai terminar, se Deus quiser, tal dia. Esse é o tempo cronológico, é o tempo que a gente mede. Mas e as coisas que aconteceram antes, né? Que é aquele embate ali de ideologias é, e de pensamentos e de frases que aconteceu entre o Putin e o presidente da Ucrânia, e as provocações, e as ameaças, e a questão da OTAN, que a Ucrânia quer entrar, a Rússia não quer. Então, tudo isso é importante para entender, né? Não é assim, invadiu, a guerra começou do nada. E dentro da geografia, vamos estudar a parte dos territórios, que é muito importante a gente saber por que, por exemplo, nesse caso, a Ucrânia tem uma relação tão vinculada ali à Rússia. A gente vai ter que voltar no tempo, estudar a União Soviética, as relações de poder, de dominação, de imperialismo, relações econômicas. Então, a geografia e a história vão trabalhar juntas. O espaço, ele é algo histórico, natural e cultural, ele não é só cartográfico. Então, não é só aquela delimitação ali entre os países. Eles têm relações, têm que ser estudadas juntas, tá? Tem um livro aí, ó, da coleção Viver e Aprender, Ciências Humanas no Ensino Médio. Tem vários livros dessa coleção, eu achei eles muito interessantes. Eu trouxe o exemplo desse daí, ó, Tempo, Espaço e Cultura. Tem vários autores, como vocês podem ver ali, né? Ele é para a educação de jovens e adultos, para a EJA, mas é muito útil, logicamente, para todo o ensino médio, porque a EJA, embora ela tenha um conteúdo mais, como é que a gente diz? Sintetizado, né? Mas condensado, é o mesmo conteúdo, eles têm que aprender a mesma coisa. Então, é um livro útil para qualquer professor de ensino médio que queira entender um pouco mais essas relações de tempo e espaço e como trabalhar isso com os alunos do ensino médio. Além do tempo e do espaço, a gente tem territórios e fronteiras, que também é uma categoria muito ampla. O território, ele é um espaço delimitado geograficamente, ocupado por um povo ou nação, tá? E nesse território, o povo tem alimento, segurança, identidade, refúgio. O território, ele não é só um espaço geográfico. As pessoas que ali convivem, elas têm alguma afinidade, algum ponto em comum, falam a mesma língua, têm tradições culturais parecidas, pelo menos, né? Enfim, elas têm uma identidade. As fronteiras são os limites, né, desses territórios, de lugares, de regiões, enfim, de tudo que estabeleça uma divisão. Então, a fronteira ela não está se referindo somente ao território, né? Ela pode ser uma fronteira política, ela pode ser uma fronteira física ou uma fronteira administrativa. E a gente não fala só de países, né? A gente não fala só de nações, a gente fala de até pequenos grupos que têm ali as suas fronteiras. Uma cidade, um município, ele tem uma fronteira ali, né? Ele tem um limite, né, desse município. Apesar de nós usarmos a palavra fronteira, etimologicamente na língua portuguesa, para nos referirmos às nações, né? Por quê? Porque essas fronteiras, elas estão relacionadas a um território que tenha soberania, coesão, história, identificação, laços culturais e sociais. E eles são construídos historicamente, né? Então, para pequenos espaços, a gente costuma usar limites geográficos. Mas, enfim, a questão da palavra é o que menos importa. O que importa é que o estudo dessa categoria seja feito também em conjunto entre os 4 componentes, né? A história, ela vai descrever e vai contextualizar a formação daquele grupo, né? Daquele território e dessas fronteiras, porque as fronteiras também mudam, né? Junto com a geografia, porque enquanto um fala dos movimentos sociais ali, né, inclusive junto com a sociologia, o outro fala desse espaço geográfico, os processos que levaram aos povos a se movimentarem, as transformações humanas, sociais, geográficas. A filosofia entra com as teorias políticas, econômicas e filosóficas propriamente ditas, porque a filosofia ela é um componente curricular também que ela está interligada com a história, ela está interligada com a geografia e também com a sociologia, porque a filosofia Olá, peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento, mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você. Se você está gostando desta aula, tenho uma ótima notícia.
Agora, você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site. Ao se matricular, você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios. Primeiro, você pode baixar a apostila completa do curso em PDF, perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar. Além disso, ao concluir o curso, você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão, um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico. E sabe o que mais? Ao assistir às aulas diretamente em nosso site, você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas. Isso significa mais foco e eficiência no seu estudo. Então, não perca essa chance. Clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo. É rápido, fácil e vai transformar a maneira como você aprende. Agora, vamos voltar à aula. Obrigado por sua atenção e nos vemos no site. Porque a filosofia se subdivide também em várias sub-áreas, né? Ela tem a filosofia política, a filosofia moral, a filosofia ética, a filosofia econômica, enfim, temos várias ramificações dentro da filosofia. E esses componentes também vão analisar o mundo contemporâneo, a sua formação, as suas relações econômicas, territoriais e políticas. Então, é uma categoria aí muito ampla de conteúdos e que precisa ser trabalhada em todos os componentes. Então, nós temos aí uma discussão sobre ética e moral que é aprofundada no ensino médio através das questões sociais, culturais e individuais. Tanto a filosofia quanto a história vão tratar bem disso, a sociologia também, que a sociologia estudando grupos sociais acaba estudando também, lógico, as relações morais e éticas. E uma coisa, inclusive, que tem que ser esclarecida já no ensino médio é a diferença entre ética e moral, né? Porque as duas não são a mesma coisa. Então, nessa etapa, o aluno ele vai estar envolvido ali com o projeto de vida. E aí ele vai construir dentro desse projeto de vida não só uma identidade profissional, né? Uma possibilidade de carreira, mas ele vai construir também sua identidade cultural e social, né? E aí, dentro da identidade social, nós temos vários tipos de papéis sociais que a gente desenvolve que vão ser ali apresentados pela sociologia, estudados pela sociologia, porque na sociedade a gente exerce diversos papéis, né? E aí o jovem ele vai se conhecer um pouco melhor. É importante que a escola proponha debates, né, sobre direitos humanos, ética, participação social, pluriculturalismo e respeito às diferenças, que a pessoa entenda que ela vive no mundo e outras pessoas vivem também. Então, você tem os seus direitos e as outras pessoas também têm esses direitos, né? A preservação do meio ambiente e a sustentabilidade nas ações e no desenvolvimento humano também são temas importantes, porque a gente precisa arrumar um jeito de se desenvolver economicamente sem prejudicar o meio ambiente. E aí, ali dentro de geografia, a gente acaba casando também com a biologia, os outros componentes da área de ciências da natureza, né? Para que se busque meios de produzir e também de descartar materiais, bens de consumo e alimentos sem prejudicar a natureza. E a tecnologia, né, gente? A tecnologia ela tá presente em todas as áreas de conhecimento. Nessa área de conhecimento não é diferente. Então é importante que o aluno saiba usar as tecnologias digitais tanto para pesquisa quanto para apresentação das suas ideias, né? E aí essa parte, né, essa unidade temática das ciências humanas, como vocês veem, até o nome dela é comprido, né? Que as identidades, natureza, sociedade, cultura e ética tem uma série de coisas e tudo interligadas. E aí, além do diálogo entre os 4 componentes, a gente ainda tem o diálogo com a área de ciências da natureza, como eu já falei, né? Porque tudo ali, o conhecimento humano, ele está interligado, ele é construído de forma integrada, ele não é construído fragmentado, né? Então, é importante que a escola aprenda a passar isso para o aluno de forma integrada também. Finalmente, a última unidade temática, política e trabalho. A política vai envolver o exercício da cidadania e o pensamento na coletividade, buscando equilíbrio das relações sociais. Ela vai ser estudada dentro dos 4 componentes dessa área, né?
E é importante a gente falar que quando a gente fala de política na escola, nós não estamos falando de partidarismo somente, nós estamos falando de estrutura política, né? Muitas pessoas não sabem qual a estrutura política do país que elas vivem, não sabem que nós temos três poderes. Os três poderes são importantes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Cada um tem o seu papel, um não pode se sobrepor ao outro. E todos eles devem trabalhar de forma coesa, porque nós vivemos num regime aí presidencial, mas existem outros regimes. Nós temos um parlamentarismo, por exemplo, na Inglaterra, que ali é meio parlamentarismo e meio monarquia, né? A monarquia, ela tem um papel importante, mas ela não tem um papel político de fato, porque quem exerce esse papel político lá é o primeiro-ministro, que atualmente é o Boris Johnson. Então, assim, o aluno precisa conhecer o nosso sistema político, os outros sistemas políticos, né? E também outras formas de economia, né? E estudar isso tudo relacionado ali entre os componentes. Então, as aulas vão promover discussões sobre o bem comum e o bem público, os regimes políticos, as organizações sociais, as lógicas de poder, as teorias sobre Estado e tecnologia relacionadas a esses temas. A política deve ser estudada em uma perspectiva histórica e filosófica, desde a Grécia Antiga aos regimes atuais. Então, você começa a estudar ali o nascimento do pensamento político ocidental, né, que fique bem claro, ali nas teorias grego e romana, e aí você vem trazendo para a atualidade. E a história, como eu disse, ela não é uma coisa assim, começo, meio e fim. Por exemplo, eu citei a guerra na Ucrânia. Essa guerra tem muita relação ainda com os fatos que foram construídos lá na época da União Soviética, né? Então aí a gente fala isso, o aluno que não estudou ainda o que foi a União Soviética não vai entender do que eu estou falando. Só que também ao estudar a União Soviética, você tem que estudar o czarismo, que era o regime monárquico que tinha antes da formação da União Soviética, né? E aí você tem que ver que o que foi proposto ali com a queda do czarismo foi o comunismo inspirado ali em Karl Marx e Engels, e aí você já entra aí no estudo da sociologia, no estudo da economia. O Lenin, que foi quem foi para a Rússia tentar implantar esse regime, morreu. Quem acabou assumindo o poder de fato ali foi o Stalin, que governou por décadas, deixando inclusive de lado um pouco o pensamento tradicionalmente comunista, impondo ali as próprias vontades, né? Foi um ditador. Então, assim, tudo isso tem que ser estudado, né? A gente, quando vai estudar um único fato histórico, né? Que é essa relação que eu citei entre Ucrânia e Rússia, a gente tem que ir lá no passado, a gente coloca ali filosofia, a gente coloca ali a geografia, a gente coloca história, a gente coloca sociologia. Como é que você vai entender que a União Soviética tinha uma economia planificada? O que é economia planificada? Nós temos ainda isso, né? A China é comunista, mas não tem economia planificada. Como que isso funciona? Então, são muitos detalhes, né, que precisam ser estudados. Nas relações de trabalho, a mesma coisa. As relações de trabalho que foram estudadas, inclusive, pela sociologia, e são estudadas intensamente pela sociologia, elas têm aí uma ligação histórica e uma ligação também geográfica, né? O trabalho exercido num determinado país é diferente do trabalho exercido em outro. Nós temos países aí que vivem basicamente do capitalismo financeiro, enquanto nós temos países que vivem do capitalismo industrial. Então, assim, as relações que a tecnologia transformou no mercado de trabalho, quantos profissões deixaram de existir por conta das tecnologias. E quantas profissões estão também com os dias contados por causa da tecnologia. Só que, por outro lado, outras profissões estão surgindo por causa da tecnologia. E esse estudante se vê em meio a essa transformação. Então, essa área de conhecimento pode ajudar muito no projeto de vida, né? O trabalho ele vai ser pensado em diversas perspectivas, na social, na econômica, como parte da nossa identidade, mas não como o único formador de identidade, né? A geração anterior, os millennials, eles pensavam muito no trabalho como identidade, e aí perdi o emprego, perdi o mundo, né? E não é bem assim. Hoje a nova geração, ela se preocupa também com saúde mental, com qualidade de vida, até por causa das transformações
vividas pela nossa sociedade por causa da pandemia do Covid-19, né? Então, assim, o aluno vai pensar nos meios de conseguir alcançar objetivos materiais, que é o seu sustento, né? Mas também imateriais, como tranquilidade, conforto e segurança. E aí nós temos as competências específicas de ciências humanas e sociais aplicadas para o ensino médio. São 6 competências, com bastante coisa, né? Ó. Analisar processos políticos, econômicos, sociais, ambientais e culturais nos âmbitos local, regional, nacional e mundial em diferentes tempos, a partir da pluralidade de procedimentos epistemológicos, científicos e tecnológicos, de modo a compreender e posicionar-se criticamente em relação a eles, considerando diferentes pontos de vista e tomando decisões baseadas em argumentos e fontes de natureza científica. Então, já expliquei isso para vocês, né? Analisar a formação de territórios e fronteiras em diferentes tempos e espaços mediante a compreensão das relações de poder que determinam as territorialidades e o papel geopolítico dos Estados-nações. Então, eu também já falei disso, que a formação do território ela é geográfica, mas ela também envolve poder, e a fronteira muda muito por causa dessas relações de poder em alguns lugares do planeta, né? Analisar e avaliar criticamente as relações de diferentes grupos, povos e sociedades com a natureza, produção, distribuição e consumo, e seus impactos econômicos e socioambientais, com vistas à proposição de alternativas que respeitem e promovam a consciência, a ética socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional, nacional e global. Também falei disso, da gente se desenvolver sem agredir o meio ambiente, né? Analisar as relações de produção, capital e trabalho em diferentes territórios, contextos e culturas, discutindo o papel dessas relações na construção, consolidação e transformação das sociedades. Então, as relações de trabalho, elas refletem a sociedade em que ela está, né? E também o ambiente natural. Identificar e combater as diversas formas de injustiça, preconceito e violência, adotando princípios éticos, democráticos, inclusivos e solidários, e respeitando os direitos humanos. Falei logo lá no comecinho da aula que é importante a formação do aluno como cidadão, né? Participar do debate público de forma crítica, já falei para vocês, né? Dessa palavra como ela é usada na BNCC, respeitando diferentes posições e fazendo escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida, com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Então, o intuito é que o aluno comece a pensar por si próprio. A escola oriente, a escola guia ali, o professor esclareça suas dúvidas, mas o aluno precisa pensar por conta própria, né? Tem 2 videozinhos aí. O primeiro é Novo Ensino Médio em Profundidade, né? Uma explicação sobre a área de Ciências Humanas e Sociais aplicadas nessa parte curricular. E depois aí um pensamento um pouco mais crítico do canal A Filosofia Explica, do YouTube, que vai falar aí, será que vai dar certo? Porque eu sei que a BNCC levanta muitas dúvidas, levanta muitas críticas, né? O pessoal ainda está um pouco dividido, principalmente em relação ao novo ensino médio, que está sendo implantado nesse ano de 2022. Então, nós temos, assim, 0 experiência com ele, estamos começando agora. E é importante a gente ver o que as pessoas têm para falar para a gente formar a nossa própria opinião. E aí, tudo bem? Estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso. É bem fácil, basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br. Fazendo sua matrícula em nosso site, você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos, além de poder fazer avaliação. E caso você queira, poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível. Esse foi o recado que eu queria dar. Aguardo sua matrícula. Até breve!